Olá, convido você a abrir a sua palavra no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a carta, a mensagem à igreja de Esmirna. Essa carta ela vai ter uma mensagem assim, difícil, né, de assimilar, de viver, porque é um período de muito sofrimento. Evidentemente, ninguém gosta de sofrer, ninguém é masoquista, mas o conhecimento é a melhor maneira de passarmos por um processo de sofrimento. Então Deus, ele mostra algo que é característico dele e daqueles que pregam o evangelho, essa parte de esclarecer que diante daqueles que servem a Deus existem dificuldades. Jesus mesmo ele vai dizer, né, que aquele que quisesse ir após ele devia dia a dia negar-se, tomar a sua cruz e ir até Jesus, e seguir a este Jesus. Ele vai dizer também, né, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui a carta de Éfeso, de Esmirna, né, nos apresenta umas palavras para descrever as dificuldades que os irmãos deste período passavam. E é evidente que é possível que hoje alguém esteja também passando por dificuldades. Qual é o posicionamento de Deus diante daquele que está sofrendo? Vamos considerar aqui, ó, ele diz assim, conheça a tua tribulação, o verso 9, 2:9 de Apocalipse, né? Conheça a tua tribulação, pobreza. De mais abaixo ele vai dizer aqui sobre as falsidades, né? Aqueles que se dizem judeus e são sinagoga de Satanás. Depois ele vai dizer assim que tens de sofrer, no verso 9 ainda, né? Verso 10, alguns serão lançados na prisão. Veja bem, o diabo está para lançar alguns de vós na prisão. Quando ele usa esse termo, o diabo, ele está mencionando, né, que Satanás faz uso de instrumentos humanos, neste caso aqui o poder político, para causar dificuldade ao povo de Deus. E ele vai terminar essa sequência de mensagens falando sobre tribulação, sofrimento, dor, prisão, com uma mensagem de conforto. Não, ele vai dizer que essas dificuldades vão chegar ao seu extremo, e o convite que ele é feito é ser fiel até a morte. Vai num crescente as dificuldades, chegando até a morte, e ele faz o convite à fidelidade. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Outros que já passaram por este mundo também foram instrumentos de Deus, passaram também por dificuldades, deixaram na palavra o seu testemunho. Vejam, o escritor de Hebreus vai falar sobre Moisés. Ele vai dizer assim que, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Para muitos que passam por sofrimento, o sofrimento, vamos dizer, no seu aspecto financeiro, né, dificuldade com questão de moradia, de educação, de saúde, todas essas dificuldades que podem envolver as questões financeiras não são opcionais. Mas Moisés, ele fez uma escolha. Ele abandonou, né, o império que era o Egito para sofrer com o povo de Deus por um pouco de tempo. E por que ele faz essa escolha? O verso 25 de Hebreus 11 vai dizer, preferindo ser maltratado com o povo de Deus que usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas, né? Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. Então Moisés, ele traz aqui o seu testemunho. O apóstolo Paulo também, ele vai nos dizer, né? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, verso a partir do 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Pensou? Lombo nas costas, né? Aqueles chicotes que rasgavam, chegavam até a tirar lascas de pele, assim, né? 5 vezes, ele diz. O verso seguinte vai dizer, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei no mar, né? Ele vai continuar aí. Muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo de cidade, em perigo do deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Será que faltou algum tipo de dificuldade o apóstolo Paulo passar por elas? E ele termina que, além de todos esses sofrimentos que tem a ver com a questão física, né, havia uma angústia mental também que o acompanhava, que também ele vai dizer, né, além das coisas exteriores, está lendo o quê? Estou lendo 2 Coríntios, né, 11 ou 28 agora. Aos que, além dos
das coisas exteriores, né? Há os que pesam sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então veja, uma vida de sofrimento. Se a gente perguntar para Paulo assim, né? E se arrependeu de ter aceitado o evangelho, de ser convertido ao cristianismo, ele diz, é evidente que não, né? Escrevendo aos Romanos, ele vai dizer assim que eu tenho por certo que as tribulações, os sofrimentos do presente não são para comparar-se com o que virá no futuro. Ele diz também assim que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então é evidente que o conhecimento, o saber do que nos aguarda lá na frente é a melhor maneira de enfrentarmos as dificuldades presentes. E veja no Apocalipse aqui mesmo, no capítulo, na carta mesmo a Esmirna, quando Jesus ele está se apresentando, que é uma característica das cartas, né? Inicia-se com uma apresentação de Jesus, ele apresentando-se de maneiras diferentes para cada período. Como que ele se apresenta aqui a Esmirna? Entre uma das apresentações ele vai dizer, aquele que esteve morto e tornou a viver. Então veja, ele vai descrever sofrimentos que ele está convidando os seus fiéis seguidores a suportar. Mas ele se introduz no texto, antes de falar do sofrimento que iria vir sobre os seus seguidores, ele fala assim, eu estive morto. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que aqueles que optarem em ser fiéis e permanecerem seguindo o caminho, vão identificar na sua trajetória os passos de Jesus, porque este sofrimento que alguns vão passar, são sofrimentos que vieram também sobre Jesus. Ele caminhou neste caminho desse sofrimento, deixou suas marcas ali. E ele vai dizer ali, né? Estive morto, mas está vivo agora. Né? Então, para ele, essa fase do sofrimento é algo passado. A gente pode também considerar aqui em Lucas, já que Jesus menciona o seu sofrimento relacionado à morte, né? Lucas, quando Jesus relata, né, capítulo 23, quando Jesus ele está sendo crucificado, Satanás ele preparou, além da cruz, que era um instrumento de tortura assim, terrível, ele preparou também um cenário para que duas pessoas estivessem sofrendo ao lado de Jesus, para aumentar a sua angústia. Né? E uma dessas pessoas que estava pendurada ao lado de Jesus, identificado como um malfeitor, ele gasta os últimos instantes de vida que ele está tendo nesta terra para blasfemar, para falar palavras contra o Filho de Deus. Que opção, né? Que opção, como gastar seus últimos momentos? Ah, vou gastar agora falando contra este homem que está aqui ao meu lado. E o que ele diz? Ele faz uma manifestação assim, se tu és o Filho de Deus, lançando, né, um desafio, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Não parece um pedido lógico, né? Se tu és poderoso, por que vai passar por este sofrimento? Desce daí, manifesta teu poder, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Parece um pedido meio lógico, né? Mas aqui temos uma manifestação, não há tempo para comentarmos isso, mas uma manifestação da loucura do ser humano. E qual é a filosofia que este homem está desenvolvendo, que para quem lê o texto sagrado vai pensar assim, puxa vida, aqui temos alguém gastando de forma muito ruim seus últimos instantes de vida. Só que é uma filosofia que hoje é pregada nos púlpitos, que é aceita por muitas pessoas que se identificam com o cristianismo. Qual é a filosofia? Salva-me da cruz. Isso é uma filosofia, esta é uma filosofia que atrai multidões. Quem não quer, né? Ser salvo da cruz, salvo do sofrimento, do desemprego, da doença, da dor, salvo de tudo isso que os irmãos em Esmirna teriam que passar por este processo. Então esta filosofia, bastante comum hoje em dia, é condenada pela palavra de Deus. Este pedido, salva-me da cruz. Não é possível. Agora, o segundo homem, também identificado como ladrão, né? Nós o identificamos agora como um bom ladrão. Ele repreende o seu companheiro de sofrimento, dizendo, né, por que estás injuriando? Né? Por que estás dirigindo essas palavras? Este nós sabemos que é inocente, nós somos culpados. E então ele dirige a Jesus um pedido, né? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E esta é a filosofia que o Evangelho quer que a gente assimile na nossa vida. Difícil, mas fácil é a filosofia anterior, né? Salva-nos da cruz. Mas qual é a filosofia do homem aqui? Deste homem que recebeu de Jesus a garantia de estar com Jesus no reino. É a filosofia, salva-me apesar da cruz. Então este homem estava passando por uma dificuldade física, um sofrimento, uma angústia muito grande. A crucifixão era uma tortura assim, muito terrível. E ele, conhecedor das práticas, né, estava consciente de que uma possibilidade seria alguém vir e quebrar suas pernas
para que ele morresse mais rápido e não ficasse pendurado durante as horas do sábado na cruz. O que ia? Imagine que situação terrível, né? Você já está sofrendo, vem alguém, ele quebra as pernas, terrível. Mas ele estava disposto a enfrentar bem este sofrimento. O que realmente o estava angustiando é saber que existe a possibilidade de uma vida eterna. E então, neste momento, ele concentrou os seus pensamentos nisso. Olha para Jesus e faz menção a isso. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Que Deus nos abençoe, que a gente possa desenvolver na vida a fé que este homem desenvolveu, né? É evidente que a gente não precisa deixar para o último instante de vida para tomar decisões. Não é este o ponto que a gente deve tomar como exemplo na atitude deste homem. Mas a atitude de, se eu estiver passando por um sofrimento, se eu estiver passando por uma angústia, se eu estiver, eu posso ter essa grandeza de pensar, Senhor, lembra-te de mim na vida futura, né? No sentido de quando o teu reino se manifestar, quando houver o processo de ressurreição, quando o Senhor for criar novo céu e nova terra, quando as lágrimas forem secadas, quando a morte já não existir mais, que eu possa estar participando disso que o Senhor tem planejado para os seus filhos, né? E Jesus ele vai terminar a carta de Esmirna fazendo exatamente uma promessa nesse sentido. Aquele que vencer não passará pelo dano da segunda morte. Quando a morte tiver sido uma história passada da humanidade, onde a eternidade vai ser, né, visualizada e vivida pelos salvos em Jesus, o desejo de Jesus é que nós estejamos lá. Perceba que ele não vai prometer nada neste contexto de Esmirna para este mundo de agora, mas garante tudo para o futuro, porque ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe, que possamos estar nos preparando, né, para participarmos dessa vida futura.